Oi, gente! Entrei um pouquinho mais cedo, um minutinho mais cedo, esperando vocês chegarem para esse bate-papo, para essas informações sobre terapia. Oi, Tati, Maitê, bem-vindas! Lu, bem-vindas! Maravilha, olha só. Hoje nós vamos falar sobre terapias. Fernanda, todo mundo entrando, que alegria. Já já eu vou chamar a Adriana. Coloquei um Shakira aqui pra gente ir ouvindo e animando essa tarde de sol. Vocês já olharam o céu hoje? Tá azul, azul, azul. Tudo azul. Vocês estão aí meio amoadinhas, vão lá levantar esse astral, vamos falar de terapia. Se vocês acham que tem alguma amiga de vocês que seria interessante de estar participando desse bate-papo, que as informações vão ser benéficas, tá vendo o aviãozinho? Clica esse aviãozinho e você consegue enviar em PVT para essa amiga que vocês acham que o nosso assunto aqui vai ser bem legal, porque vai ser incrível. A Adriana já entrou, tá incrível o céu hoje. Então, meninas, se vocês acreditam que tem alguma amiga que tá amuada em casa, que tá triste, aqui no aviãozinho, manda para elas essa live, que a gente já vai começar. E quanta gente bonita! Olha, bem-vindos! Agora eu vou achar aqui como eu chamo a Adriana. Olha, Sandra, que legal, você tá aqui. Repetindo, meninas, se tiver alguém que vocês acham que precisam dar uma levantada no astral, Jules, se recuperando aqui, ó. Clica aqui no aviãozinho e manda essa live para a pessoa que vocês acham que vai ser super beneficiada com esse bate-papo, ok? Informações muito valiosas vamos compartilhar aqui hoje. Ah, que lindas! Bom, vou chamar a Adriana agora. Peraí, vamos ver. Ah, achei aqui, foi fácil. Tô aguardando a Adriana. Entrei, deixa eu só posicionar o celular aqui melhor. Oiê! Tudo bem? Bom? Oi. Tava super animado o som da Shakira aí, gostei. Começar animada, porque é uma live super animada, pessoas, né? Já somos animadas, né? Então vamos animar mais. Bom, tô muito grata, as meninas aqui na live vieram escutar a gente. Terapeuta, trabalho com as terapias do feminino. Travada na sua. Vai ficar travando. Na hora da Shakira não travou, né? Pois Poxa vida. Normalizou? Okay, normalizou, tá então normal aqui. Lá. Deixa eu ver, teve gente que falou assim. Teve como que é? A Nefeti, antes do Espaço de Evolução do Ser, a Júlia, a Adriana, tá? O pessoal que está divulgando aí a nossa live. Eu convidei as meninas para clicarem aqui no aviãozinho para mandar essa live para alguma amiga que, sei lá, tá meio borocochô, ou tá alegre, ou para fazer parte dessa celebração aqui com a gente. Então é só clicar no aviãozinho e você envia para a amiga que você quiser. Fica em PVT, então é tranquilo, a pessoa vê depois ou entra agora para participar dessa animação com a gente. Ou até aquela pessoa que tem dúvida do que é terapia e ainda está em cima do muro, querendo saber o que é, se é de comer, se é de viver. Exatamente, então clica aqui no aviãozinho. E toda terça-feira eu me coloquei como desafio fazer uma live, né? E eu comecei a fazer as lives e tive uma resposta muito legal de vocês que entram, assistem, fazem perguntas, né, no final ou durante a live mesmo. E aí eu comecei a convidar pessoas para fazer a live. Então, para a gente compartilhar desses saberes juntas. E hoje eu convidei a Adriana. Aí eu gostaria que você se apresentasse, Adriana, para as meninas. E aí a gente já vai entrando no assunto,
podem mandar perguntas no decorrer da live, a gente vai respondendo assim que possível. Caso não dê, a gente responde depois em PVT. Estamos aqui abertas para realmente desmistificar o que é a terapia, né? Se é de comer, se é de usar, se eu vou chorar, se eu vou me descabelar, como que é isso? Mas primeiro se apresenta. Dri, bem-vinda. Obrigada, Júlia, pelo convite. A Júlia esteve comigo numa live do Espaço Evolução do Ser, esses dias, né? Então a gente está rolando aí uma série de lives. A do Espaço acontece às 19 horas de sexta-feira, 19h10. 19h10. Determinei esse horário também, me desafiei a isso, né? Então, eu sou Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica. Eu trabalho com psicanálise e espiritualidade e algumas técnicas como constelação, como limpeza energética, harmonização do mapa natal. Então, a gente trabalha com algumas ferramentas, né? Mas eu divulgo como terapeuta transpessoal justamente para abranger tudo isso, porque eu entendo que as técnicas são ferramentas que a gente utiliza, que o processo terapêutico ele é muito maior do que se apegar só em uma ferramenta. Sim. Meninas, é importante falar que existem vários tipos de terapia, né? Tem a terapia que eu vou nomear aqui como a convencional, que a gente faz com psicólogo ou com psicanalista, se bem que ainda mesmo assim tem diferenças. E a gente tem as terapias alternativas, complementares, que hoje são chamadas das terapias integrativas, né? Falando um pouquinho das terapias integrativas, ou seja, quando a gente faz uma terapia convencional, os terapeutas não usam as diversas ferramentas que podem ser acessadas para a gente se expressar de diversas formas também, né? E é legal a gente falar aqui que a terapia não quer dizer que você chega na terapia e você já vai chorar, você já vai ter que ficar contando os seus problemas ou algo assim. Nas terapias complementares e integrativas, a gente tem uma dinâmica de acolher a pessoa, né, que chega até nós, e a gente tem diversas ferramentas para fazer com que essa pessoa vá entrando num processo de autoconhecimento gradual. Então, eu gostaria de convidar vocês até para colocar perguntas aqui de quais as dúvidas que vocês acham e que vocês têm em relação a procurar um terapeuta, né? E, Adriana, eu gostaria que você explicasse um pouquinho a diferença, o que é um terapeuta sistêmico, como funciona. Tá. Bom, o terapeuta sistêmico, ele vai olhar de forma sistêmica para a pessoa, né? A terapia transpessoal, ela já traz esse olhar mais amplo, né? Ele não foca só na parte comportamental, que é trabalhado pela psicologia tradicional, mas o terapeuta transpessoal, ele cuida das emoções, junto ali com o cliente, né, em consultório, da parte energética, da parte espiritual. E quando eu falo parte espiritual, não tem relação com religião. Quando eu me refiro a espiritual, é a nossa conexão com o divino, né, com algo maior, com algo transcendental. Então eu posso ficar tranquila. E a psicanálise... eu vou fingir aqui que eu sou uma leiga. Então eu posso ficar tranquila. Se eu for na terapia, não vai haver nenhuma manifestação, cadeiras voando, não, coisas assim. Nada disso. Nada disso. E a psicanálise, ele vai olhar para processos inconscientes da pessoa, e como eu trabalho com a psicanálise e espiritualidade, para quem acredita numa vertente de reencarnação, a gente fala também de questões de outras vidas. Mas não tem nada desse negócio, eu vou ver mesas girantes, não tem nada a ver com isso. Né? O terapeuta energético, o terapeuta integrativo, que trabalha com energias, ele vai focar bastante na parte energética. A gente vai olhar os processos que acontecem antes da manifestação até no plano físico, né? Que a gente começa lá no plano das ideias, no plano emocional. Sim. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu passei esses dias. Algumas meninas me escreveram, diversas, na verdade, falando que estavam com dores de cabeça. Eu mesma, né? Até eu falei para você que esses dias eu estava com muitas dores de cabeça. Muitas meninas relatando que estavam com dores nos rins, dor para fazer xixi, processos de candidíase, enfim. E aí as pessoas falam, algumas pessoas são mais engajadas, né?
e aí vão lá na causa, vão olhar, pesquisam no Google, ou vão olhar em algum livro que fale de metafísica da saúde. Eu vou fazer cocô. Tá bom. Todo mundo ficou sabendo aqui. Todo mundo ficou sabendo. Vai lá. Tá bom, cuidado com o filho. E aí, as pessoas mais engajadas vão procurar em livros e tal, e falam, nossa, o rim, sei lá, eu tô com a minha questão de medos. Nossa, a minha dor de cabeça, que era por conta da sinusite, e no meu caso particular, você até me alertou. Será que é alguma resistência que você está vivendo? E quando eu trouxe isso para a consciência, realmente eu obtive o alívio dessa dor. Mas, muitas vezes, no processo terapêutico, não adianta só trazer para a consciência. É um trabalho constante que é feito em relação a essa dor, né? Em relação à resistência, em relação aos medos, porque muitas vezes não adianta. Ah, Paloma! Oi, lindona, que saudade de você! Ai, me empolga as pessoas que entram. Às vezes não adianta só trazer para a consciência, né, a questão do que o seu corpo está te indicando se você não trabalha de uma forma terapêutica com isso. O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? É que assim, a dor, ela dói, né? Quando a dor, ela chega, ela veio para te mostrar alguma coisa. E quando a dor chega, às vezes a gente precisa tratar com recursos da terra mesmo, né? Que é um recurso médico, enfim. Porém, essa dor, ela tem uma causa. E essa causa, ela começa lá no corpo emocional. Né, eu não sei se a gente tem muito terapeuta aqui, eu vou tentar explicar rapidamente para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas como que funciona? A gente que trabalha com energia, a gente acredita que nós temos 7 corpos, né? Que é esse corpo físico que a gente está aqui, que manifesta, o duplo etérico, que é a colinha que cola esse corpo físico junto com o corpo emocional, que é o corpo astral, né? E aí a gente tem os outros corpos acima, que é o mental inferior, mental superior, né, o búdico e o átmico. Então, quando a gente tem um desequilíbrio no corpo físico, ele começou normalmente no corpo emocional, que é esse corpo astral. Então, a gente teve um desequilíbrio emocional ali, de alguma emoção que a gente não conseguiu elaborar bem, ou de repente um desafio nosso, ou de repente uma conexão que a gente fez com o inconsciente coletivo, né, que são as informações que ficam ali no sistema do coletivo, né, ou local, ou do país, enfim, ou do planeta, né, e aí esse desequilíbrio ele acaba somatizando e trazendo para o corpo físico essa dor ou esse desequilíbrio com saúde. Quando a gente faz um processo terapêutico, às vezes a gente precisa desse trabalho em conjunto, tanto com a parte material, né? Então tem muitas pessoas que tratam comigo, que passam por tratamentos médicos, e a gente também trabalha a parte energética e a da consciência, que é para entender o que startou aquilo, de onde veio, como é que veio, para quê? Para que a pessoa não entre lá na frente nesse processo de novo. E uma das funções, né, que uma das ferramentas terapêuticas que a gente tem é trazer para a consciência. Eu particularmente não acredito em terapia funcionar sem a gente ter consciência. Então, a gente precisa trabalhar ali naquela consciência, ajudar o cliente a elaborar aquilo que está vindo para ele, que está se apresentando para ele, uma vez na consciência e tratado energeticamente, porque a gente cria como se fosse pequenos blocos de traumas, de dores, enfim. Então, a parte energética ele vai tratar esses blocos e ajudar na ressignificação daquele processo. Muito interessante que você... Não sei se eu expliquei de forma clara. Deu para entender, meninas. Perguntem, meninas e meninos que estão aqui. É interessante você dizer, e eu reforço, principalmente eu trabalho com ginecologia natural, né? E assim, a gente não descarta da terapia integrativa a terapia convencional, né? É necessário você saber o que está acontecendo com o seu corpo, quais medidas, né, quais tratamentos estão aí disponíveis, a ciência está aí disponível, a medicina, ela está aí para ajudar, ela para integrar, né, para nos nortear nas terapias integrativas. Porque quando a pessoa chega já com um diagnóstico ou algo assim, a gente já sabe se nortear ali energeticamente de como ajudá-la a sair daquela situação. Mas, falando um pouquinho da questão, que é até o nosso tema, ei, por que você está fugindo da terapia?
o que eu percebo que acontece com a maioria das pessoas, as pessoas vão lá, fazem até um tratamento médico, mas elas têm uma recorrência. Um exemplo clássico, né, dentro da ginecologia natural é a candidíase. Ah, eu já fui lá, já usei pomada, já tomei remédio, já tomei antibiótico, e ela vai e volta, e é um corrimento que não vai embora. E isso se aplica para outras questões também na vida da gente, uma enxaqueca que não vai embora. Nossa, quando eu trabalhava no campo corporativo, eu dormia e acordava com a minha dor de cabeça. Ela já era minha amiga. O dia que ela não tava, eu também. Eu falava, cadê a minha dor de cabeça que hoje ela não veio dar oi, né? Então, já vira a sua, que vira uma criatura, né? Já vira a sua. É minha, é uma criatura, vem, né? A minha dor de cabeça, né? Tem que vir. E a gente não só traz para consciência, mas não encara. Aí a gente começa, vou contar um pouquinho da minha história. Aí eu começo um processo terapêutico. E aí falar, não, tipo, é legal, a terapeuta é um amorzinho, aplicou, sei lá, o reiki, aplicou as terapias e tudo mais, e ai, não vou continuar com isso, porque eu tô colocando o dedo na ferida, e aí eu vou ter que mudar uma série de padrões e comportamento na minha vida que eu não tô preparada. E aí, o que acontece? Quer um exemplo desse dedo na ferida? Um exemplo. De repente, minha mãe sofria de dor de cabeça. E aí, se a gente olhar para a constelação, a gente tem, né, para ser aceito, a gente acaba honrando aquele sistema. Então, já que eu julgo que é pesado para minha mãe carregar aquela dor de cabeça, eu vou lá e carrego ela, né, para mim. Então, na hora que a gente começa o processo terapêutico e começa a ter essa consciência, será que essa dor realmente é sua, né? Da onde vem essa dor? Ai, mas aí eu vou ter que devolver essa dor para minha mãe, então eu vou fugir da terapia, porque eu vou ter que devolver, coitadinha da minha mãe, né? Então a gente tem muito essa questão, enfiou o dedo na ferida, a gente corre. Sim. Sim. E tem algumas terapias que são mais... não colocando medo, não é nada disso, mas elas são mais incisivas, né? Elas são mais dedo na ferida e são terapias de choque, que eu costumo chamar. Até mesmo eu passei por processos assim, que é a terapia de respiração ovariana, né? Que é a alquimia feminina. Essa terapia... Oi. Ju, a Paloma falou aqui, perguntando sobre cisto. Eu sei que você tem mais propriedade de falar disso, né, por conta da sua vertente, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu sofri com um ovário policístico desde os 16 anos. Eu acredito que até antes. Eu diagnostiquei com 16, mas né, antes eu já sofria muito por conta do ovário, né? Tive problema com peso, enfim, várias coisas. E aí eu percebi, hoje, isso para mim é muito consciente, que eu carrego muito na energia masculina. E acabo descartando ali, em muitos momentos, o feminino, né? Então, essa questão de eu negar esse feminino, né? De ter que ser o homem ali no mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Eu liderava um time que tinha grande parte de homens, então eu carregava muito nessa energia do masculino e ia deteriorando lá a minha parte ginecológica. Eu consegui, né, com esses processos terapêuticos e, claro, também com a medicina convencional, trabalhar essa questão. Hoje eu não tenho mais ovário policístico, meu ciclo é super regulado, já não tomo mais anticoncepcional para regular o ciclo, porque era, né, por conta dos 2 ovários, era terrível o ciclo. Então, pela minha experiência, esse processo de consciência, de saber como eu funciono, e tentar, né, calibrar essa energia do feminino aí para o meu campo, porque eu nasci num corpo feminino, né, de mulher, então hoje em dia eu já não sofro mais com isso. E aí da sua parte aí como terapeuta de mulheres, como é que funciona? Bom, os ovários, eles falam muito sobre nós, né, sobre o nosso processo criativo, sobre o nosso soltar e não soltar, porque é do ovário que sai o óvulo, né, aquele movimento do pegar, quando a gente olha para a anatomia. Então, assim, aqui você até colocou, a Paloma colocou, vocês conseguem tratar nessas 2 vias? Nem é 2, são várias vias que a gente consegue olhar para isso, né? As ervas, elas estão aí para nos auxiliar, para nos trazer cura e para nos trazer insights, os sonhos,
fazer a mandala lunar, que eu sempre falo, conhecer o seu corpo, que é até o que a Adriana acabou de falar, conhecer o seu ciclo, conhecer de como você está na semana X, na semana Y, e a Paloma, pelo que eu conheço, ela tem um grande conhecimento sobre isso, mas está faltando o quê? A aplicabilidade, talvez, olhar para isso com outro olhar, com outros insights, ou se permitir ser instigada com outros insights, que é isso que a terapia faz. Né? Muitas vezes a gente tem conhecimento, que nem eu falei, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, eu vou procurar num livro, vou procurar no Google o que quer dizer isso no meu psicoemocional aqui, o que meu corpo está querendo dizer, mas tá, você tem o significado, mas como trabalhar com esse significado? Como trabalhar com essa energia carregada no masculino? Né? No meu caso, tem a energia extremamente carregada no feminino. E isso impacta nas minhas relações com o masculino. Então, como trabalhar isso? Né? Eu também faço terapia. Né? Eu faço terapia com a Adriana, eu faço terapia convencional, eu faço terapia com alguns terapeutas que, inclusive, estão aqui nessa live. E eu estou sempre buscando. É o que te impulsiona a sempre querer olhar a sua ferida de uma outra forma. E nem sempre isso tem que ser dolorido. Né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Vamos fazer com amor, porque quando chega no corpo, na dor, na cirurgia, né, sabe, quando chega no extremo, o corpo já está exausto, ele já está tentando te mostrar de diversas formas. E a gente, muitas vezes, no nosso orgulho, a gente fala, tá, eu vou trabalhar isso, mas às vezes a gente trabalha e está trabalhando estamos nos condicionando a ficar num caminho que é confortável. E a terapia, ela tira a gente dessa área de conforto, né? Ela nos convida a olhar de outros ângulos e a sair dessa área de conforto. Por isso que a terapia, ela é tão assertiva, né? E digo mais, e por isso que a gente vive fugindo dela. Mas quando a gente começa os processos realmente na amorosidade, de aceitar, de ouvir, de ser conduzida em perfeito amor, em perfeita consciência, né? Em perfeito amor e perfeita consciência nos processos que a gente é convidado a seguir, é mais amoroso, é mais fluido, fica um pouco mais fácil, porque a nossa vida não é fácil, né? Não vou falar que é fácil, faz terapia que vai curar tudo. Não, gente, é um processo, entende? É um dia de cada vez, é um trabalho de formiguinha. E existe uma crença aí, né, geral, de que terapia é para gente que está em desequilíbrio. Sim. Né? Desequilíbrio a gente entra a todo momento, né, energético. A nossa vida é aquele pulso, né? Se a gente pegar um eletrocardiograma, a gente vê lá que o nosso coração vai batendo, sobe a onda e abaixa a onda. Então a gente tem mesmo, e faz parte da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Mas as pessoas têm uma crença de que eu tenho que estar no processo de loucura para procurar um terapeuta. E isso não é verdade. O ideal é que todos nós, né, possamos passar por processos terapêuticos em diversas áreas da nossa vida, em diversos momentos da nossa vida, né, justamente para quê? Para que a gente se conheça, quanto mais a gente se conhece, mais claro fica o caminho, mais claro a gente entende os nossos processos, mais leve fica o processo e a gente entra no processo terapêutico do amor e não da dor. Então as pessoas normalmente vão procurar um processo terapêutico quando já estão na dor e a gente não precisa estar na dor para procurar esse processo terapêutico. Eu tenho certeza de que as pessoas que já estão no processo terapêutico, que agora quando entrou nessa época de quarentena, teve um processo um pouco mais leve do que aqueles que não estão, né, em processo terapêutico. Porque a pessoa já se percebe mais, ela já entende os desafios que ela está vivendo. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, o meu avô foi encaminhado para terapia, né, convencional. E ele, no momento, assim, ele resistiu bastante, né? Um homem matuto, né, que meu avô era, enfim. E aí, a primeira vez que ele foi, a gente teve que convencer ele muito a ir para terapia. E aí, o dia que ele entrou no consultório da psicóloga e começou a conversar com ela, ele falou assim, nossa, que alívio, agora tem alguém para me ouvir, eu posso contar tudo lá. Então, é muito bom você ter alguém que está fora daquela situação, que é imparcial do que aquela pessoa está vivendo, tendo um olhar de fora e acolhendo você sem julgamento.
Então, esse é um dos processos da terapia, fora a questão energética, que pode te trazer insights, vai te dar uma limpeza, uma leveza, né, um reiki. Eu trabalho com o processo de limpeza, eu trabalho com a ferramenta que é a magia. Então, né, usando ela para limpar o nosso campo, para a gente ter mais direção nas nossas escolhas, para onde eu vou, que caminho eu vou seguir. Ah, eu acho bárbaro, principalmente a atualização não, a harmonização de mapa astral que você faz. Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Bom, tem muita gente que vai lá, faz o mapa natal, né, ou a revolução do mapa, e no mapa tem os nossos desafios, né? O mapa astral, eu falo que ele é um gráfico do nosso planejamento estratégico da nossa reencarnação aqui, né? Da nossa vinda para esse plano. Então, no nosso mapa, a gente tem vários desafios, né? Às vezes o desafio do eu com um parceiro, eu com um grupo de amigos, eu com a família. Então, todos esses desafios estão ali acontecendo desde que a gente nasceu. E, às vezes, um pouco mais forte em algumas etapas da nossa vida, principalmente quando tem alguns processos mais tensos, que é por volta dos 28 anos, que a gente chama de retorno de Saturno, e depois uns 40 e alguma coisa que eu não lembro exatamente, enfim. E aí, como que funciona a harmonização do mapa? Tem alguns astrólogos que trabalham com florais, que é trabalhando, né, com floral, para deixar esse processo aí de desafio um pouco mais leve e também trabalhando as potencialidades daquela pessoa. Quando eu trabalho a harmonização do mapa, ele é parecido com o floral, só que a pessoa não bebe, né? Eu faço a distância, aquele trabalho energético com a magia, e a pessoa sente. Eu costumo dizer para os clientes que me procuram para fazer a harmonização do mapa, que é como se antes da harmonização do mapa ele estivesse ali se afogando no meio do mar. Eu harmonizo o mapa, a pessoa percebe que onde ele está dá pé e a 1 metro para frente tem terra firme. Então, a harmonização do mapa ele não é um milagre, mas ele traz essa clareza e esse direcionamento para a pessoa. E quando a gente harmoniza o mapa, a gente trabalha vários aspectos, como manipulação familiar, ter um novo olhar para o dinheiro, trabalha a comunicação, relacionamentos no geral. Então, e trazendo também as energias benéficas daqueles arquétipos que se apresentam no mapa, tanto os arquétipos dos signos quanto os planetas que estão ali. Né? Por exemplo, as pessoas têm bastante receio de Plutão, né? Plutão, ele é o regente de Escorpião, eu falo que é um dos meus pais, e porque ele é profundo, ele trabalha as nossas profundezas. Por um lado, né, para quem está nesse processo de resistência, ele pode parecer um pouco medonho. Só que ele não é. Ele mostra pra gente o que tá lá no fundo. Então é justamente isso. Quando a gente harmoniza o mapa, a pessoa consegue perceber isso melhor na vida dela. Não traduzindo como, por exemplo, um astrólogo traduz, um terapeuta traduz, mas no dia a dia ali para a vida daquela pessoa. É legal você falar, não é um milagre, né? Algo que está acontecendo no seu... É um processo que está acontecendo no seu campo. Porque muitas pessoas também procuram a terapia como fast food. Eu vou lá e, tipo, quantas sessões? Como que vai funcionar? Em 10 sessões, então, eu vou resolver essa minha questão? Então, você está me garantindo que em 5 sessões, sei lá, a minha consciência vai estar expandida? Então, é legal também a gente desmistificar isso, gente. A terapia é um processo. Olha, pode falar. Quem me conhece sabe o desafio que eu tive por grande parte da minha vida com meu pai. E eu trabalho isso desde 2002. São 18 anos trabalhando isso massivamente. E aí também explica a questão de eu estar super carregada no masculino lá, né? Que eu sou a filha mais velha do meu pai, então aquela questão lá de querer ser vista pelo pai, o filho mais velho, enfim, né? E eu trabalho desde 2002, são 18 anos fazendo esse trabalho. Então não é do dia para a noite. Hoje em dia eu tenho uma relação ótima com meu pai. A gente se conversa super bem. Quando eu preciso de um conselho dele de alguma situação, né, eu busco ele. E é bem interessante isso, porque a gente teve uma época que a gente ficou sem se falar e a terapia me trouxe um novo olhar para esse pai. Né? E eu consegui entender que ele é um homem que teve os filhos dele e ele tinha um processo dele que,
por alguma questão ele ainda não conseguiu ver, ou conseguiu ver, mas do modo dele. E eu, como aquela filha, aquela criança lá buscando aquele pai, eu julgava ele, ficava brava, ficava nervosa. Não, as coisas são simples. Assim como também eu, como mãe, tenho os meus desafios, né? Talvez eu não consiga atender todas as expectativas do meu filho. E aí lá na frente ele vai para um processo terapêutico. Energeticamente eu já trato ele na terapia, né? Mas eu não tenho esse respaldo aí de tratar, e também não conheço nenhum terapeuta que trabalhe com crianças para encaminhar ele já para um processo terapêutico. Mas nos bastidores eu vou trabalhando aquela criança. Então, assim, a terapia é dia após dia e a gente muda. Tem várias pessoas que cuidam de mim, vários terapeutas que cuidam de mim. Eu passo por processo de psicanálise semanalmente e é importante para todo mundo vivenciar isso. Sim, extremamente importante. Uma outra coisa que eu ia falar também, vou falar também, é a ferramenta do tarô como taroterapia, né? Como arquétipos que vêm nos alertar de questões que precisamos olhar para isso, né? Tanto eu quanto a Adriana, nós trabalhamos com essa ferramenta e é maravilhosa. Quando a gente olha para o tarô, a gente consegue até jogar para a gente dessa forma, do tarô terapia. Tem gente que tem dificuldade de jogar para si, mas no tarô terapia, o tapa é na cara, né, ali? Sutil, mas é na cara. E ele fala de, né, diversas coisas que saem ali na jogada, que falam, olha, vamos olhar para isso, vamos olhar para a família, vamos olhar para o masculino, e sai muito fluido ali. E é uma forma de terapia para quem tem um certo receio, talvez seja um convite para começar a olhar para isso num jogo de taroterapia. Não um jogo adivinhatório, tá, gente? Porque tem diferença. O tarô adivinhatório e a taroterapia, né? Como terapia, como mostrar o que está em conflito aí dentro de você, que você não, muitas vezes não está enxergando e que está causando caos na sua vida, né? Dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade com os relacionamentos paternos e maternos. Então, assim, vamos trazer luz nessas dificuldades para quebrar padrões. Muitas mulheres me escrevem falando, nossa, eu me relaciono sempre com o mesmo tipo de cara, sempre com o mesmo tipo de pessoa. Então, que padrões a gente vai quebrar nisso? Não adianta a pessoa me contar a história dela pelo WhatsApp. Eu não tenho como fazer uma análise assim, entende? É preciso um processo, é preciso a gente estar juntas, conversando toda semana ou quinzenal, entendendo o seu processo, fazendo exercícios, seja de respiração, seja de... Eu não sou consteladora, mas no caso da Adri, seja constelação. Tem alguns exercícios específicos que a gente aplica dentro da terapia integrativa que vai tornando o caminho mais fácil, tanto o caminho físico, né, das nossas relações, quanto o nosso caminho energético. A gente vai se abrindo para outras situações na nossa vida. Então, não adianta eu falar para vocês, o processo terapêutico são 10, 15 sessões. Talvez não seja, talvez seja mais, talvez seja menos, entende? A questão é vocês encontrarem um terapeuta e começarem um relacionamento com esse terapeuta, né? É um namoro energético que está rolando ali, que vai te ajudar nos seus processos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É interessante você tocar no assunto do tarô, porque às vezes algumas pessoas me procuram para jogar o tarô. E eu deixo bem claro que eu uso o tarô como uma ferramenta terapêutica e que se a pessoa quiser, né, um tarô adivinhatório, eu tenho algumas pessoas que eu indico, porque eu não trabalho com essa vertente. Sim. Então, o que o tarô terapêutico faz, né? Que é o intuito do tarô? É trazer as informações daquele arquétipo, né? Que está vibrando no nosso inconsciente. Então, às vezes a pessoa vem com uma questão, meu trabalho é terrível, eu não aguento mais aquele chefe. Quando você abre o tarô, ali mostra a situação que a pessoa está se apresentando, o que no inconsciente dela e no energético dela está puxando aquela situação para o campo dela. Então, o ideal seria, né, alguns clientes eu até indico algum livro de tarô para dar uma estudada, né, comprar um deck, a pessoa que tem mais aquela energia mais de terapeuta, né, compra um deck, começa a se estudar, tira uma carta todo dia de manhã, dá uma lida, o que sai para você, tira uma lição daquilo, vê o que você sente, o que você pode trabalhar naquilo, aquele dia.
Então, o tarô, ele é uma ótima ferramenta, eu uso ele só de forma terapêutica mesmo. Mas hoje eu participo de alguns grupos, né, no Facebook, e eu tô num grupo de tarô. E aí uma pessoa jogou lá, falou, eu quero saber se o rapazinho gosta de mim, né? E aí na hora que eu bati o olho no jogo, eu falei, eu nem vou me conectar, porque é o processo dela, mas assim, ali tava mostrando exatamente o que ela precisava fazer, né? Se ela estivesse olhando o que em mim está impactando nessa relação, por exemplo. Então, quando a gente tira o tarot terapêutico, a gente sempre olha para essa pergunta, né? O que nessa situação essa pessoa está gerando impacto, ela está sendo impactada. E o interessante, Júlia, quando você falou de ferramentas, eu trabalho com inteligência emocional. São exercícios que trabalham o inconsciente da pessoa e a gente foca muito no processo dela, olhando para a psicanálise, do 0 aos 7 anos, que é como é constituído a personalidade dessa pessoa. É claro que a gente que estuda a parte de encarnação, a gente sabe que aquela personalidade ela é constituída de acordo com o que eu planejei lá atrás antes de vir aqui, né? E se eu não acreditasse, quando a gente se depara... se eu não acreditasse em outras vidas, eu posso fazer terapia, normal. Se você não acreditasse, pode fazer terapia. E é do 0 ao 7 que a gente, olhando para a psicanálise, né, segundo o estudo de Freud, quando a gente constrói ali a nossa personalidade, tá? Então, a gente até comenta, né, no nosso meio, que nós somos adultos, né, manifestados no corpo de adulto, mas é aquela criança lá do 0 ao 7 que vibra até hoje. E ela pode estar adoecida ou não. Então, os exercícios de inteligência emocional, eles podem trabalhar esses traumas, esses desafios que essa criança viveu do 0 ao 7. E esses traumas ou desafios podem ser até uma tirada de chupeta, um desmame, uma dificuldade no aprendizado que ela teve na época da escola, enfim. E tudo isso a gente traz para a fase adulta e vivencia, experiencia. A gente tem um padrão de se viciar em programas emocionais disfuncionais. A gente cria isso dentro da gente. E aí a gente volta e meia faz com que a gente entre naquele cenário que a gente viveu lá atrás para viver e reviver aquela emoção. E aí dá os bololôs, que nem a gente fala, na vida adulta, que a gente não consegue se acertar naquele trabalho. Aí eu não sei por que eu sou agressiva, explosiva na minha família ou no meu trabalho. E eu sempre atraio pessoas que me traem. E aí é tudo isso que a gente vê normalmente, aí diariamente, até principalmente fora do consultório. Porque quando a pessoa entra no consultório, às vezes ela vem com uma roupagem, né? Mas no dia a dia ela é o que é. Ah, sim, eu já me peguei várias vezes. Tipo, eu faço terapia de segunda, né? Aí eu falo, o que eu vou falar pra minha terapeuta essa semana? Manipulando o que eu ia falar, porque eu nem vou, porque eu nem assunto tenho. Manipulando pra ela não ir com o dedinho na ferida naquele assunto que talvez naquele dia eu não quero falar, sabe? Mas aí não tem jeito, porque há técnicas, né, de saber quando a pessoa tá manipulando ali, né? Não quer tocar naquele assunto. E fica, e arrasta vários períodos, e é bem aquilo que está impactando no sucesso dela, sucesso geral dela, das relações, de tudo, enfim. E na terapia, eu pelo menos já me peguei várias vezes. Nossa, o que eu vou falar para minha terapeuta hoje? Porque eu não quero que ela fale, sei lá, da minha relação com a minha mãe, ou da minha relação com o masculino. Eu vou contar uma história, sair totalmente do foco. Voltou, a Júlia voltou. Eu tava falando pra galera que a gente veio para ser feliz. Total. A gente tá aqui para ser feliz. Só que a gente tem que encarar o que nos traz dor para transformar essa dor, para alquimizar essa dor, né? Porque a gente também não consegue ser feliz as 24 horas por dia. A gente tem questões, principalmente nessa quarentena, tem questões que estão, né? Sim. Estão brotando da gente, que se bobear, a gente não consegue levantar de manhã, não consegue, sabe? E por que isso? Por que está acontecendo isso? Então, não adianta só eu trazer para consciência, eu tô assim de cama porque eu estou depressiva, porque é a quarentena. Tá, então vamos olhar para isso e vamos trabalhar com isso?
temos aqui terapeutas que atendem online, né? Eu, Adriana, a gente está aqui justamente para não colocar o dedão na sua ferida, mas te ajudar que o seu processo, que a sua ferida cicatrize de uma forma mais fluida, mais leve, mais consciente, te trazendo sim uma felicidade plena, sabe? A questão da felicidade não é estar feliz as 24 horas por dia, mas é ter um alívio, uma sensação de bem-estar, por mais que tenham eventos tristes aí ao redor, entendem? Eu até comento, né, lá no espaço, né, volta e meia, que se eu tivesse uma pessoa com conhecimento que a Júlia tem sobre mulheres, sobre essa questão da maternidade, eu não teria tido um processo tão desafiador na minha gestação como eu tive. Porque aí eu sofri de depressão a gravidez inteira, né? E tinha dias que eu não tinha vontade de sair da cama, fora a questão física lá de quase perder o bebê, enfim, foi um espetáculo a minha gestação. Então, as mulheres que estão gestantes, é legal, né, começar, mesmo se estiver bem, porque a gente tem todo aquele olhar romantizado para a maternidade, nem sempre a gestação é aquelas mil maravilhas que aparecem no filme. Então, um terapeuta acolher nesse processo, depois do nascimento do bebê, que é quando aquela mulher morre e nasce uma mãe, uma nova mulher. Então, a terapia lá com o feminino trabalha isso, o processo de psicanálise também trabalha. O legal de trabalhar com outras terapeutas, que é o que a gente faz lá no Espaço Evolução do Ser, que inclusive que você é a dona, é ter essa integração dos terapeutas, entende? Eu atendo uma pessoa, mas eu sei que, sei lá, o que ela está apresentando não está dentro da minha área de saber, da minha área de atuação. E eu posso passar para outro terapeuta que sabe que vai poder dar um acolhimento bem melhor do que eu. E a gente vai desmistificando até a concorrência que existe, né? Porque hoje a gente tem um campo de terapeutas bem grande. Mas assim, a gente tem campo para todo mundo, né? E o terapeuta tem o mentorando ou o paciente, não é esse termo, a pessoa que chega, o cliente, né? Não é o cliente que está na nossa frequência energética. Isso é de extrema importância. Ah, Jô, linda! E no momento... E no momento dele também, né? Porque às vezes a pessoa chega para mim num momento X que ele precisa tratar comigo. Sim. E daqui a pouco, sei lá, daqui um mês ou dois, ou daqui 2 atendimentos, ele tá numa energia de passar, sei lá, com um terapeuta corporal ou com você. Já aconteceu de eu encaminhar pessoas para você acolher, porque ainda em mim era uma dor aquela gestação e eu não ia dar conta de tratar aquela mulher que está em gestação. Sim. Então, é a gente também reconhecer isso como terapeuta, né? E entender que naquele momento, para aquele cliente, o melhor resultado terapêutico para ele é um acolhimento de um outro terapeuta. Sim. E ter essa rede de terapeuta ativa, isso é muito importante. Então, assim, galera, não fujam da terapia, é importante. É um processo que realmente traz não só a consciência, mas traz processos para a gente passar por uma vida de forma mais leve, de forma mais fluida e conquistando as coisas que de fato a gente quer. Inclusive, você tem um trabalho também bem legal, Dri, que é da transição de carreira, não tem? Trabalho sim com a transição de carreira para terapeutas. Hoje, em grande parte assim, de clientes que eu trabalho, que eu atendo, são terapeutas. Eu passei recentemente, só que não, né? Eu acredito que nos últimos 3 anos eu fiz a minha transição, eu vim do mundo corporativo, trabalhei por 10 anos numa empresa de TI, e eu vi o meu desafio ali, né, de ter que fazer aquele processo sem achar um caminho ali, ter que me encontrar sozinha, fiz diversos cursos para conseguir entender todo aquele processo e me estabilizar como terapeuta. Então hoje eu trago, né, essas ferramentas, esse acolhimento aí para os terapeutas que estão começando a carreira. Meu foco de trabalho é com pessoas que estejam abertas e disponíveis a mudar essa consciência delas, né? E os terapeutas, eles já estão nessa energia, porque eles provavelmente saíram de um outro trabalho e estão iniciando como terapeuta, ou tem gente que já é terapeuta, mas está sentindo que o trabalho dele está mudando. A gente faz esse trabalho também em consultório, uma consultoria, né, uma mentoria, como você fala.
E durante esse processo também trabalhar o próprio terapeuta, porque assim, a gente tem tantas crenças, né? Será que eu posso ganhar dinheiro com terapia? Será que isso é de Deus? Será que isso é certo? Né? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, tudo isso a gente trabalha no consultório. Sim. E para quem quer fazer terapia, gente, é de Deus, é da deusa, tá tudo no mesmo balaio. Da Deus, é do divino, da divina. Nós estamos aqui como instrumentos para ajudar as pessoas, né? E a terapia, ela realmente reverbera, realmente dá resultado. Eu faço terapia convencional, faço terapia holística no sentido de ser acolhida há anos e realmente estou aqui bem plena, maravilhosa e cada vez melhor. E eu não largo a minha terapia, como você mesmo disse, é semanal, eu não largo a minha psicanálise e eu não largo os meus processos terapêuticos, porque é muito importante. A Sandra, fiquei muito feliz com as amigas terapeutas, que legal, cada uma ajudando a outra, viva! E a Jo, que entrou aqui, que eu até dei oi no meio da sua conversa, ela fez o Instagram dela só para assistir a gente, tá? Porque ela não tinha Instagram e eu fiquei, como você não tem Instagram, Jo? Tem que fazer o Instagram, assistente social tem que estar ligada no que está acontecendo. Então, Jo, muito obrigada por ter feito o seu Instagram e estar aqui com a gente, que eu sei que você deve estar em horário de trabalho, então, né, vou diminuir a empolgação. Meninas, perguntas, se tem perguntas sobre as terapias, alguma terapia específica que, sei lá, vocês ouviram falar e quer saber o que é, e se eu e a Adriana a gente puder ajudar vocês nas respostas. Agora é o momento de vocês perguntarem, vocês interagiram aí a live toda, a gente ainda tem um tempinho, uns minutos aí, mas a gente quer saber se tem perguntas por aqui. Teve algumas pessoas que falou, acho que a Sol falou que é incrível a harmonização do mapa, gratidão, é Sol. Incrível mesmo. A Adri já fez a minha harmonização várias vezes. É sempre incrível. É incrível. É sempre um processo, É sempre um processo. Né? É sempre Amanhã tem encontro com o João aqui para fazer terapia comigo. Não ao vivo. Não ao vivo, mas, né? Já engatei um processo nos bastidores, porque eu já engatei em processos meus. Falei, nossa, preciso olhar para isso. Já olhei, né? Mas assim, eu estava olhando justamente no meu discurso aqui, que eu falei, tá, eu já olhei para isso, tô fazendo minhas coisinhas aqui, mas tipo, não tá indo. Então, tem que falar com o terapeuta, gente. Aí fui lá. O João astrólogo. E a gente harmonizou o mapa de novo na sexta-feira. Olha só como é rápido. É muito rápido. Aí startou. É muito rápido, eu falei, gente. Mas eu já tô fazendo, né, coisas da minha comunicação, né? Eu falei, mas caramba, vamos olhar isso mais com carinho. Ó, uma pergunta aqui da Fê. Qual a opinião de vocês sobre as pessoas que preferem medicamentos ao processo terapêutico? Bom, então... Quer começar? Você quer começar, Ju? Ou quer que eu fale? Falar. Dentro da ginecologia natural, que é o que eu trabalho, a gente não dispensa o uso de medicamento. Né? E das outras terapias integrativas que eu trabalho, que é a respiração, que são os processos de desenvolvimento pessoal, a medicação ela não é dispensável. Um médico, né, alguém que se formou em medicina, te passou essa medicação por alguma razão. Né? Então, nas terapias integrativas, a gente vai ver a causa emocional que está impactando no seu corpo para que você tenha a necessidade de tomar esses remédios. O que já aconteceu comigo, que muitas meninas já passaram comigo e diminuíram a dose do remédio, ou o médico falou, nossa, você melhorou, não precisa mais tomar o remédio. Agora, quando eu penso em remédio dentro da ginecologia natural, eu já penso diretamente no anticoncepcional. Né? Eu, como assistente social e terapeuta, não tenho como chegar, sei lá, numa região de baixa renda e falar, meninas, adolescentes, parem de tomar, né, o anticoncepcional, porque o anticoncepcional está anestesiando vocês nos seus ciclos. Entende? Tem discursos que a gente tem que adequar para a realidade daquela mulher. Muito, muito lembrado, a gente pode falar de terapia individual e coletiva daqui a pouco. Terapia individual e terapia em grupo. O olhar do terapeuta ele tem que ser individual, personalizado para aquela pessoa, de acordo com a realidade daquela pessoa. Então tem um porquê dela estar tomando o remédio e a gente vai verificar a causa emocional
para que ela se harmonize e daqui a um tempo ela não precise tomar um remédio. Mas que remédio é? É um remédio que vai depender da vida dela, que vai fortalecer o sistema imunológico? Entende que há várias situações e essa resposta é muito personalizada? Eu penso assim. Eu acredito que a Adriana vai por essa vertente também. Quando a gente fala de remédio, a gente está falando de questões médicas, e que é o campo que a gente não atua, né? A gente não tem esse respaldo para atuar nesse campo. Então, se a pessoa ela procurou um profissional, né? No meu caso, aí seria a parte emocional, né? Se ele procurou um profissional para fazer esse tratamento médico, e eu já tomei medicação para depressão por muito tempo, é porque existe uma necessidade, né? Quando a gente fala de algumas patologias, né, que impactam o nosso emocional, a gente tem algumas substâncias, né, no nosso organismo que ele é produzido de forma ineficiente e que às vezes precisa, sim, de uma medicação. E quem vai determinar isso é o próprio médico. Só que quando você passa com um psiquiatra, pelo menos os psiquiatras que eu passei, que foram 2 aí nesse processo de depressão, o discurso que eles tinham era o seguinte: não adianta a sua medicação, precisa fazer terapia. Então eu faço terapia já há muito tempo, fiz terapia com psicólogo tradicional, enfim, por muito tempo. Então não adianta só a medicação, precisa desse acompanhamento. Eu tenho pessoas que eu atendo que passam com psiquiatra, que passam com psicólogo e passam comigo, porque aí eu trabalho a parte energética da pessoa. Eu tenho pessoas que passam comigo, que passam com outro psicanalista e comigo faz a parte energética. Então, assim, não se dispensa, né? Por isso que eu falo sistêmico, porque o sistêmico é isso, é você acolher a pessoa trabalhando ela no sistema. Já tiveram pessoas que queriam passar só comigo no consultório, e era claramente questões de dependência química, enfim, você precisa procurar um médico para tratar a parte física, né? E a pessoa resistindo, acontece às vezes ao contrário, a pessoa resistindo, não querendo ir no psiquiatra, enfim, num clínico, né? E querendo ficar só com a parte holística. Então, assim, é um equilíbrio, a gente precisa ser tratado no sistema. Eu tenho um problema físico meu, que me acompanha desde a infância, que eu trato com medicação. Só que eu também não dispenso trabalhar a parte energética, holística, porque é importante. Eu sei que tem processos emocionais meus que, se não tiverem bem elaborados em equilíbrio, pode startar um desequilíbrio no físico. Olha só, então, é muito personalizado, né? É muito do que a pessoa está apresentando, é a história de vida da pessoa. Né? Agora, eu, como terapeuta, vou chegar e falar: Adriana, então, vamos parar com a sua medicação diária, porque eu sou a super terapeuta holística e eu vou te curar. Né? Eu sempre falo para as minhas mentorandas assim: meninas, não tem no mundo um curandeiro, uma curandeira que vai vir, vai pôr a mão na sua cabeça e vai resolver todos os seus problemas. Eu sinto muito. Não tem, porque se tivesse até eu tava lá. Mas não tem, infelizmente. Pode falar. Até porque o terapeuta, ele não cura ninguém, né? O terapeuta, ele facilita o processo do outro. Ele olha o que o outro não consegue ver, mas quem se cura somos nós. Exatamente. A cura vem de dentro de nós. A gente tem o autocurador e a gente, por conta de várias questões, vários desafios, a gente não consegue acessar isso que está lá dentro de nós. Né? Eu mesma, eu continuo buscando esse meu curador interno, assim como eu acredito que você e tantas outras pessoas que estão escutando a gente aqui hoje. E o trabalho terapêutico nos ajuda nisso, a circular dentro desses labirintos internos que muitas vezes a gente não consegue circular sozinha, a gente precisa de um terapeuta para, né, estar conosco. Vamos falar um pouquinho, ainda dá tempo, dos processos de terapia em grupo e os processos de terapia individual, que muita gente fala assim: eu vou fazer terapia, nossa, mas é em grupo, mas eu vou ter que ficar me expondo na frente de todo mundo, né? Há alguns processos terapêuticos que sim, são em grupo, e outros processos terapêuticos são individuais. Quem vai escolher isso? Você, querido, você, querida, que está procurando a terapia. Você que vai sentir o chamado da melhor terapia para você. Eu já fiz terapias de grupo, eu gostava, porque eu gosto de falar.
E muitas vezes eu gosto de ouvir o que o outro tem a dizer, e muitas vezes encaixa no que eu estou sentindo, e fica ali um balaio de gato e é mais fácil. Mas eu também gosto da terapia individual. Então, a gente, no decorrer dos processos, a gente vai, né, se buscando o que é legal pra gente. Teve um período no meu puerpério, aí eu acho que estava com 1 ano, em que as mães da escolinha, não, ela estava com 2 anos, que as mães da escolinha faziam um grupo de arte e terapia das deusas toda quarta-feira de manhã. Eu adorava, porque era o momento que a Isa estava ali nas atividades dela na escolinha, lá com 2 anos, e eu estava com as meninas lá de quarta-feira fazendo arte e terapia das deusas. Eu adorei, era a Shirley que dava, a arte terapeuta aqui da Zona Norte. E foi um processo super lindo para mim, para as meninas, e era uma terapia em grupo. Era um momento que nós éramos em 6 mães, e nós passávamos falando dos nossos desafios mesmo como mães, né, nessa época tão enlouquecedora dos 2 aos 4 anos. Então, porque a gente precisa dessas válvulas de escape. Então, o que você tem a dizer das terapias individuais e terapias em grupo, Dri? Bom, eu vou começar pela terapia em grupo. Recentemente eu passei por um processo de terapia em grupo, foi um desafio intenso. Na última quinta-feira, eu tratei justamente esse processo aí da saúde, né, que volta e meia se apresenta no físico, já estava uns 3 anos sem apresentar no físico, e aí nesse processo aí de reclusão que a gente está vivendo, startou ali, né? E está bem relacionado também à comunicação, e foi interessante porque, assim, quando a gente vai fazer um processo em grupo, o terapeuta que está conduzindo e facilitando aquele processo, ele tem que deixar bem claro que ali não existem pessoas para serem julgadas e nem julgar ninguém. E que aquele tratamento, ele também está reverberando nas pessoas que estão passando ali. Né? A gente fez o Círculo da Vida, que é uma terapia que expõe muita ferida, mas traz um ganho de consciência, né, intenso ali, foi bem bacana, a Júlia também participou. E depois daquele trabalho veio vários insights. E o Michael está marcando um outro Círculo da Vida, sim, online. Acho que a gente vai subir essa semana o post aí, acho que vai ser mais no final da semana, esse encontro. Então, ele trouxe um olhar, né? Eu tenho a questão pulmonar, e aí, na verdade, nem era questão pulmonar, era questão da minha comunicação comigo mesma, né? Então, ele traz esse ganho de consciência, mas a pessoa que vai para essa terapia em grupo, ela tem que se sentir aberta e confortável naquilo. Porque, às vezes, tem pessoas que não se sentem confortáveis. Quantas vezes as pessoas me procuram e falam assim, eu quero constelar. E eu sou aquela consteladora que constela em consultório individual, né? É o meu trabalho, a minha força de trabalho ali. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas você não faz, eu não quero fazer constelação porque expõe. Eu falo, não, a gente faz em consultório. E tem pessoas que me procuram falando, você não faz em grupo? Eu prefiro em grupo. Então, vai muito do que a pessoa quer, do que a pessoa tá ali, o quentinho no coração dela. Mas quem vai para uma terapia em grupo, ela tem que estar muito consciente de que não é para apontar o dedo na ferida do outro. Porque quando a gente faz assim, eu tenho mais outros dedos apontando para mim. Tenho mais 3, né? Então, é isso. É incrível a terapia em grupo, mas a pessoa precisa se sentir confortável. Show, a gente já está caminhando para o fim, acho que tem mais 2, 3 minutinhos antes de cair a live. Adriana, eu vou colocar o seu perfil, né, na caixinha que eu sempre coloco no final da live, né, que é a Adriana Paixão. E, meninas, dúvidas, perguntas, pode mandar pra gente no perfil em PVT, né, ou no inbox, ou pode mandar pra gente, quer deixar o seu contato, Dri, o seu contato telefônico? O meu WhatsApp é 983061646. O meu site é adrianapaixãoterapeuta.com.br e o Instagram é adrianapaixão.terapeuta. Show. Dúvidas, me mandem inbox aqui, vocês já estão aqui no meu perfil, então fica mais fácil. Adriana, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito enriquecedor, foi incrível, foi muito legal. Essas conversas estão sendo tão legais que eu vou fazer uma outra live na sexta-feira, vai ser um chá de tarô, os oráculos femininos aqui com a Tati, que ela participou da live. Uau.
E a gente vai, então, aumentar para 2 lives na semana. Olha só, semana que vem eu espero estar com a Sol aqui também. Pretendo chamar o Michael. Então, nossa, aqui, ó, conversas que vão ser muito enriquecedoras para todos nós. E eu quero agradecer a todas por ter, ó, 28 minutos, 28 segundos restando aqui da nossa live. Eu quero agradecer a todas. Beijo, gratidão, beijo, gente. beijo. Eu vou tentar baixar a live. Ah, legal. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo.